Muito obrigado, Maurício. No dia 18 de março, o Brasil vai sediar o 8º Fórum Mundial da Água, o maior evento relacionado ao recurso natural no mundo. Criado em 1996 pelo Conselho Mundial da Água, o fórum foi idealizado para estabelecer compromissos políticos acerca dos recursos hídricos. E a TV Brasil terá uma cobertura especial do evento e nós, aqui do Cenário Econômico, já estamos tratando desse tema. Hoje, para falar sobre os principais desafios em relação às águas subterrâneas do Brasil e sobre sua utilização, eu recebo o José Paulo Neto, que preside a Associação Brasileira de Águas Subterrâneas. José Paulo, bem-vindo aqui ao Cenário Econômico. Obrigado, Alberto. O Brasil conheceu, alguns anos atrás, o aquífero Guarani. Obviamente que os geólogos sabiam disso, os especialistas na área conheciam essa história, mas todo mundo ficou extremamente interessado, porque se trata de uma reserva de água poderosa, estratégica, importante. A água vai ser o ativo econômico provavelmente mais importante daqui a algumas décadas. Qual é exatamente a relação que nós temos e o que é fato e o que não é fato diante de tudo que se divulgou acerca do aquífero? Bom, sobretudo o Guarani, que é o mais importante deles. Bom, o aquífero Guarani tem uma importância estratégica. No mundo, a Unesco determinou como 596 aquíferos transfronteiriços, que passam em mais de um país. E desses 596 aquíferos transfronteiriços, somente 6 deles têm acordos de cooperação entre países. Então, o Brasil aprovou em 2010, em San Juan, na Argentina, o projeto Sistema do Aquífero Guarani. Argentina, Uruguai, Brasil e Paraguai, os 4 países onde o aquífero está localizado. Isso foi aprovado em 2010, ratificado na Argentina, ratificado no Chile. Em 2017, o Congresso Brasileiro aprovou que isso seguisse e o Paraguai está em estudo. O que vai acontecer com isso? Vai ter uma troca de informações muito grandes, visando preservação, utilização racional do aquífero. Para a gente ter ideia da importância disso. Os municípios do estado de São Paulo, que são atendidos pela Sabesp, 70% deles usam água do aquífero Guarani. A água subterrânea no Brasil, ela representa 49% de todos os usuários do Brasil utilizam água subterrânea ou uma mistura delas. 53% dos municípios. Mas qual a importância do aquífero quando a gente tem uma represa? Essa represa, de alguma maneira, pode estar geologicamente sendo alimentada pelo aquífero ou não? Pode. Tem um caso em São José do Rio Preto que a represa tinha uma ligação com o aquífero, ela foi desabastecida, está seca. Mas você pode ter condições geológicas, o aquífero o Guarani está desde aflorante, ou seja, eu estou pisando nele, até profundidades muito grandes do estado de São Paulo, 1.400 metros, 1.500 metros. Então ele faz uma curva em forma de bacia. Então eu posso ter regiões, que a gente chama de regiões de recarga, onde está aflorando, eu estou pisando nele, até profundidades muito grandes. E isso pode ter uma relação ou não com a água superficial. E o uso está sendo controlado hoje, ou seja, olhando para o longo prazo, porque qualquer bem natural, quando demasiadamente explorado, gera um problema no futuro e esse problema normalmente é insolúvel. Qual é a relação que nós temos hoje do ponto de vista legal? A gente está usando, tem fiscalização para quem, por exemplo, está fazendo perfuração e não poderia? A perfuração e a legalização no Brasil tem um problema grande. Hoje a gente fala em 1 milhão de poços no Brasil. Se fala hoje 1 milhão de poços no Brasil. Se falava em 100 mil, 200 mil, estou falando 1 milhão de poços artesianos. De poços artesianos. Se fala ou seja, quando a gente fala de poço artesiano, é poço perfurado. Alguém está pegando água no subterrâneo. Água subterrânea. Tá ótimo. Os poços considerados poços Cassim, você tem um sítio, tem um pocinho de 10, 15 metros, o efeito disso sobre os aquíferos, sobre a captação, ela é insignificante. Tanto que existe um sistema de cadastramento simplificado para isso. O usuário rural tem o direito a usar água subterrânea, pela legislação. A água subterrânea faz parte do domínio dos estados, aí começa o primeiro problema. Porque se ela é domínio dos estados, cada estado tem sua própria legislação. Eu não tenho uma legislação única no Brasil de licenciamento desses poços, de permissão para perfuração e outorga de uso, que o estado dá o direito do usuário utilizar essa água subterrânea. Então essa dificuldade com todas as legislações já é o primeiro problema. A ilegalidade... Sério, por sinal? Sério. E se passar isso para o domínio da União, também não é o correto, porque a União gerir isso, um número imenso de poços no Brasil inteiro, a gente teria um problema multiplicado algumas vezes. Então, a gente acredita que está correta a gestão sobre os estados? Sim, a água, pela Constituição de 88, é domínio do Estado. Então, o Estado tem que gerir isso. O aquífero Guarani, a exploração e invasões grandes, municipais, ou pela própria companhia de saneamento nossa, que é a Sabesp, ela está outorgada perante o Estado de São Paulo, ela é controlada. Existe uma ilegalidade nessa exploração? Sim.
Isso afeta o aquífero? É muito difícil quantificar isso, porque eu vou até parodiar o superintendente da AE, Ricardo, diz o seguinte: como é que eu posso gerir o que eu não conheço? Então, cidade de São Paulo, a gente tem em torno de 2.700 poços regulares. E tem um trabalho meu publicado, e agora do Ricardo Hirata, que se fala em ter mais 20 mil poços irregulares. 20 mil? 20 mil. Não estamos falando de cacimba, como não, você não fez estou falando menção. de poços, os de chamados 10, 15 poços metros. artesianos, são poços tubulares profundos, são poços de 100, 150, 200, 300 metros. Então, isso viria de quem? Da indústria, de exploração ilegal por parte do produtor rural, que também tem necessidade de água por questão de irrigação? De onde vem isso aí? O produtor rural, ele tem, vamos dizer, em relação à cidade de São Paulo, tem uma vantagem. Ele tem uma área de influência muito pequena. Ele está numa fazenda, uma pequena propriedade, o poço pode estar a 1 quilômetro de distância, pode estar a 5 ou 10. Perfeito. Na cidade de São Paulo, no mesmo quarteirão, eu posso ter 10 ou 20 poços irregulares. E os aquíferos dependem do quê? É o caso do Guarani. Eu dependo de uma quantidade de água que entra no aquífero. O aquífero é vivo, ele entra água, então ele tem zonas de recarga, ele tem uma zona de armazenamento e eu capto em determinado ponto. Se eu tiro mais água do que está entrando, vamos simplificar, eu posso ter um rebaixamento desses níveis no aquífero. E isso sim é um prejuízo. Então a gente tem zonas, por exemplo, da cidade de São Paulo, a zona da Paulista, tem um número de poços muito grandes, concentrado numa zona, numa região pequena, e eu tenho uma superexploração. Então, meus níveis de água dentro do aquífero, eles vão rebaixando gradativamente. E por que alguém se submete a fazer, a cavar um poço artesiano de grande profundidade? É o quê? Custo da água? Custo da água. A água tem um fator econômico muito importante relacionado. O metro cúbico de água hoje para a indústria comercial custa em São Paulo em torno de R$18 por metro cúbico. É um número importante. Então, vamos dizer, um condomínio comercial poderia pagar 30, 40, 50 mil reais. O preço normal, na Faria Lima, eu poderia pagar 50 mil reais por mês, 600 mil reais por ano de água. Então, existe o fator econômico. Eu fiz um estudo há uns anos atrás que tentava visar isso. Quando se perfura um poço por uma questão econômica, eu quero economizar ou quero garantir fornecimento? Na crise agora, 2014, 15, 16, se esqueceu um pouco o fator econômico e se buscou o quê? Segurança de abastecimento. Isso. Eu tenho uma indústria... Foi que a gente viu em vários prédios terem um poço perfurado ali na frente do prédio. Ali na frente. Suponho que regulares, imagina. Espera-se que a maioria deles é regular. Sim. O próprio Departamento de Água e Energia Elétrica do Estado de São Paulo, daí, que é quem faz as outorgas de uso, criou sistemas de simplificação, lançou uma simplificação. As licenças de perfuração e outorgas demoravam em São Paulo uma licença em torno de 3 meses e uma outorga em torno de 9 meses. Então a gente tinha um período de 1 ano. Em Minas isso chegou a bater 4 anos. Então vamos dizer que um argumento do usuário era: eu não posso esperar 1 ano para ter uma outorga porque eu estou sem água da concessionária na minha porta. Claro, nós estamos falando de um bem necessário. Eu fico sem água na indústria, não tenho água, eu não vou esperar 1 ano. Então vamos dizer, esse argumento está caindo um pouco por terra hoje com o quê? Com a simplificação dos processos. O que se visa é simplificar o processo de licenciamento e outorga aos postos, licença de perfuração e outorga, para trazer também os usuários, os 10, 20 mil que tem, para a legalidade. Para que se conheça melhor o sistema e possa ter uma gestão mais eficiente do sistema como um todo. Você pode ter mais um minuto, por gentileza. E com relação à discussão das empresas que cuidam de água e esgoto? Aqui, no caso de São Paulo, é a Sabesp, é uma empresa estadual. Enfim, mas se discute muito privatização. Qual é o melhor caminho? Eu sei que nós temos um tempo curto, mas me diga lá. Tem um caminho bom? Olha, hoje uma regra? Nós estamos hoje no Brasil com 328 cidades que são sistemas privados, concessionárias privadas. Não se privatizou companhias de saneamento estaduais ainda. Se discute agora, o BNDES abriu uma linha para se discutir companhias de saneamento estaduais. Eu penso assim, o que pode ser melhorado deve ser melhorado. Se eu tenho uma companhia que está no estado, que não tem recurso para investir, que está fornecendo um serviço com qualidade que não é o adequado para a população, mesmo assim ela cobra por isso. Essa companhia poderia ser privatizada? Sim, ela pode ser privatizada, visando a melhoria de serviço. Ou seja, não há uma receita única. Não. Tá certo. Nós estamos num país continental, com 5.580 municípios, tá certo, com muitos estados, com muitas companhias de saneamento. Então a gente tem que pensar muito. O que a gente tem que pensar é: a água aqui em São Paulo, ela representa 15% do abastecimento, ao redor de 15%. 10,5 metros por segundo. Então a gente tem que pensar em preservar isso também. Paulo, obrigado pela gentileza da entrevista. Por nada, obrigado a vocês. Cenário Econômico termina aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite, até amanhã.